Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. 19 horas mais 33 minutos deste dia 29 de novembro de 2021. E nós estamos aqui mais uma vez nas plataformas integradas da Igreja Cristã Maranata, Rádio Manaim, TV Web Manaim e os irmãos que nos acompanham através do canal no YouTube. Estamos aqui para mais uma edição do nosso pré-culto, esse momento, né? É um momento muito gostoso, onde nós conversamos com o pastor que irá conduzir o culto da noite. Ele já está aqui conosco, 20 horas, horário de Brasília, é o momento do nosso culto. Mas nós vamos conversar um pouco com o nosso pastor, que já está aqui. Mas antes de conversar e começar a conversar com o pastor, nós pedimos, né, a sua colaboração para que possa nos ajudar a alcançar mais vidas através das nossas plataformas digitais, em especial pelo nosso canal no YouTube. É você que está nos assistindo, você pode copiar o link e compartilhar nos grupos de WhatsApp. Eu sempre falo que a gente sempre está orando por alguma pessoa, né? Um parente, às vezes um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, um colega de escola, de faculdade. Então você pode, né, também colocar lá no WhatsApp dele, né? Falar: meu irmão, minha irmã, olha, tem mais um culto, o senhor quer falar o nosso coração, né? E hoje em especial, culto de louvor e de glorificação ao nome do nosso Senhor Jesus. 19 horas 34 minutos. Nós estamos aqui com o nosso pastor, que é muito conhecido, está sempre conosco nas madrugadas, né? Na palavra de esperança, nos cultos à noite, no Vinde a Mim, aqui na segunda-feira, com o nosso querido irmão Jorge Pessoa, nosso querido pastor Fernando Almeida. A paz do Senhor, meu querido pastor. Paz do Senhor, Elias, paz do Senhor aos nossos irmãos, ouvintes. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui, né? Participando desse pré-culto. Daqui a pouco estaremos ali, né, no culto. E louvado seja o nome do Senhor, né, por esta obra gloriosa. Esse dia, né, de segunda-feira, que é um dia especial de louvor, de adoração, de glorificação a Ele, por tudo de bom que Ele tem feito, pelo que Ele tem sido, né, para cada um de nós, por esta tão grande salvação, né, que um dia nos alcançou sem merecermos, né? Mas pela misericórdia dele, o amor dele, ele nos amou primeiro e nos alcançou com esta tão grande e maravilhosa salvação. Então é uma alegria estarmos aqui mais uma vez participando desse momento e daqui a pouco do culto. Maravilha, né? E é um momento especial, uma segunda-feira, né? Que uma semana ficou para trás, mas e aqui estamos nós mais uma vez. Estamos de pé na presença do Senhor porque Ele nos sustentou. Quando falamos que uma semana ficou para trás, mas uma semana de aprendizado, né? Uma semana que cada vez que vivemos nós vamos aprendendo, né? E é um culto especial porque o pastor Fernando, o pastor queria entrar nesse assunto da segunda-feira. O senhor fez uma introdução aí, né? Falando bastante aí da segunda-feira, né? Do início da semana, desse culto de hoje à noite, né? É um culto especial e é muito especial porque é um culto de louvor. E nós fomos feitos para quê? Para louvarmos ao Senhor. E muitas são as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua igreja, sobre a vida de cada um, né? O Senhor tem derramado muitas bênçãos e é motivo de glorificação. Pastor, o senhor chegou nesta obra jovem, né? O senhor já falou aqui conosco, né? O senhor chegou jovem. E nós, quando o senhor chegou, já tinha esse culto de segunda-feira, que era o culto de louvor e de glorificação, né? Esse é um culto que é do início da obra, né, pastor? Quando eu me converti, jovem ainda, já tinha esse culto nas segundas-feiras e era maravilhoso, né? Como continua sendo até hoje maravilhoso, né? Um momento, né, da igreja de adorar ao Senhor, como você falou, né? Uma semana ficou para trás e se estamos aqui participando é porque foi uma semana de vitória, de bênção, né? O Senhor nos sustentou, né? E é um culto, então, de glorificação pelos feitos, pelas maravilhas dele, né? E tinha esse culto já, e como sempre foi, uma grande bênção, né? Um momento de grande alegria da igreja, né? A igreja canta, né, com alegria. A igreja que eu me converti, né? A igreja de Glória 1, uma igreja que tinha um louvor muito forte, um louvor intenso, uma igreja que tinha avivado, uma alegria de louvar ao Senhor e muitas vidas ao redor da igreja, porque ela ficava situada ali na Glória,
praticamente quase 100% residencial. E é lá no final, né, da feira ali, né? Exatamente, exatamente. Rua Aimorés. Sim. Então muitas vidas ali que vieram para a igreja, que estavam na igreja na época que eu me converti, né, contam experiências que foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus, ouvindo de dentro das suas casas, das suas residências, ouvindo o louvor da igreja. Então isso é uma bênção, né? Isso é você ver como é que o Espírito Santo opera durante o louvor, né? No meio do louvor, né? O Senhor operava libertação e muitos irmãos ali vieram para a igreja ali por conta do louvor que era entoado. E a segunda-feira, né? Por ter um louvor mais extenso, né? Praticamente não tinha mensagem, né? Era praticamente a leitura de um texto e quase sempre um salmo, né? Um verso de um salmo, ou alguns versos, né? Então, o louvor era intenso ali, 25 minutos de louvor, né? Intenso, então era uma grande bênção e continua sendo, né? Continua sendo e continuará sendo até a volta do Senhor Jesus. E em especial, né, pastor, a gente fala porque na segunda-feira todos estão na igreja, independente, é um culto de louvor, Às vezes a pessoa pode falar assim, eu tô meio doente, eu vou lá glorificar o Senhor, mas eu vou meio tímido. Não. A pessoa vai de casa, sai doente, ela sai com um problema, mas ela, quando chega na casa do Senhor, ela esquece de tudo. Né? O importante é que os irmãos, esse é o diferencial do louvor do servo fiel. O louvor também da alma remida, né, pastor? É o louvor daquele que sabe que está passando por uma luta, está passando por uma dificuldade, mas ele sabe que o Senhor está com ele. Né? Eu sempre digo isso. Às vezes a gente chega em casa de um dia de trabalho, às vezes foi um dia difícil, às vezes você não está bem fisicamente, às vezes você está, né, aborrecido com alguma situação que houve, que é normal na nossa vida, né, no dia a dia, né? E a gente chega em casa e chega ali próximo da hora de ter que sair pro culto, né? E você fica naquela, hoje eu vou, mas o Espírito Santo, ele acaba te movendo e você vai. E quando termina o culto, você fala assim, se eu tivesse ficado em casa, né? O que eu teria deixado de receber, né, essa bênção, essa alegria? Será que se eu tivesse ficado em casa eu estaria, né, aqui vivendo esse momento, né, depois ali a comunhão com os irmãos no corpo? Então, o louvor, ele proporciona isso, e depois vem a mensagem, né, e alimenta, né, e ensina, né, instrui, dirige, né, dá uma resposta para alguma pergunta, por alguma necessidade. Então é maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso estar na presença do Senhor. E nós estamos falando sobre jovens, né? Nós temos as sementes preciosas, né? Nós temos o Evangelho Sem Fronteiras, pastor. E a gente vê que é um trabalho de jovens, né? E os jovens, a palavra do Senhor fala que o jovem ele é forte, né? E nós vemos falando do Senhor, né? Que chegou na igreja jovem. Foi em que ano, pastor? O senhor lembra? Foi segunda metade, né, da década de 80. Meados dos anos 80, né, 85, 86, né? Mas nós já sabemos, nós temos, por exemplo, o pastor Amadeu, ele sempre fala, né, que ele chegou muito jovem na obra, né, que ele tem quase a idade exatamente. Da obra ali. Fala que ele veio, acho que em 71, né, ele costuma dizer, né? Costuma dizer 71, 72. Ele chegou. E é maravilhoso, né? Nós vemos que um jovem, né, universitário, às vezes um médico, né? Estava cursando medicina, não sei se estava cursando já, mas você vê que ele atravessou tudo isso, né? E deu uma experiência maravilhosa no último seminário, né? Sobre o professor dele que chegou perto dele, ele não reconheceu, ele falou, né? Ele falou assim, olha, quando eu estava saindo, chegou perto de mim timidamente, um senhor, e falou, você lembra de mim? Ele confessou, olha, eu confesso que não me lembro. Eu sou professor, fulano, então, meu professor. Então, quer dizer, o Senhor alcançou ali a vida, foi um servo valente de testemunhos, né? Dentro da sala de aula, testemunho com os amigos, com os colegas. A gente sabe que o ambiente escolar, o ambiente universitário, às vezes é complicado, né? Os amigos que chamam para isso, chamam para aquilo, mas é maravilhoso, né? Ver os servos do Senhor, o Senhor como o Senhor também, hoje é pastor, o pastor Amadeu também é pastor, o pastor também que viaja
quase o mundo inteiro levando a obra do Senhor. Isso é realmente maravilhoso, né? E os jovens, né, Elias, como você falou, eles sempre foram colunas no louvor, né? Os jovens do grupo de louvor tem sempre uma maioria, né, jovem, instrumentista, né? Os jovens gostam, né, do instrumento. Então você sempre tem um número grande de jovens, né, envolvidos nesse trabalho do louvor, né? E é maravilhoso. E a gente vê que isso não mudou, né? Os anos passam, né? As décadas passam, mas o louvor da igreja fiel, ele continua, né? E a gente vê marcando, né, a caminhada da igreja desde do seu início, do chamado, né, de cada um de nós, de cada servo, né? O louvor é uma marca registrada porque a igreja sabe o que Deus fez na vida dela. E a gente vê que é muito importante isso, né? O senhor tocar nessa lacuna aí, nessa deixa aí sobre os jovens, né? Porque a gente vê que muitos pastores hoje, alguns não tocam, né? Mas se você der um violão na mão dele, ele toca. Toca. A maioria dos pastores que eu conheço tocam violão, alguns tocam até teclado, né? E foram jovens que realmente chegaram nessa obra se definiram, e muitos ali participaram, inclusive participaram do grupo de louvor. Às vezes a gente tá numa reunião de pastor assim, do polo, da área, né? E aí chegam os pastores, não tem aí, é feito o início da reunião, vamos cantar um corinho? Aí um pastor pega o violão e você nem imaginava que ele tocaria o instrumento. Que ele tocaria, que ele era um instrumentista, né? Mas é porque na sua juventude foi, né? Foi usado por Deus. Eu arranho um pouquinho violão, eu gosto de música, sempre gostei de música. E minha esposa toca também, né? Maravilha. Toca bem mais do que eu. Mas eu toco pra mim, né? Eu gosto de pegar pra mim e em casa ali eu gosto de fazer ali as melodias, as harmonias ali, cantar ali pra mim. Tá bom, nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar com o William aqui no ponto aqui, que na próxima a gente pega um violão ali, né, que o senhor vai tocar uma ao vivo pra gente aqui. Mas, pastor, é maravilhoso, né? O tempo passa, 53 anos, né? A doutrina, ela não muda, né? A doutrina é a mesma, mas ela veio aperfeiçoando ao longo desses 53 anos, né, pastor? Ela é a mesma da Igreja Apostólica, né? A doutrina que nós temos, né, vivido, e o Senhor tem aperfeiçoado o nosso entendimento dessa doutrina, né? O nosso alcance daquilo que é a doutrina, né? Do sangue, né? A doutrina de salvação, né? A palavra revelada, né? A igreja, corpo de Cristo, né? E o Senhor tem aperfeiçoado em nós o entendimento, né? Dessa doutrina que iniciou lá na igreja do primeiro século, lá com os apóstolos, né? Por isso que a palavra diz, né? A doutrina dos apóstolos, né? Então eles que pegaram essa doutrina que estava no Velho Testamento e trouxeram ela de forma prática, né, para a vida da igreja, né? E ela perdura sendo a base, né? O que sustenta a igreja nesses 2000 anos aí, podemos dizer, de caminhada, né? É a doutrina. É a doutrina que sustenta. E, pastor, nós teremos o próximo seminário, né? Dia 4 de dezembro, né? Das professoras, né? Também um trabalho que ao longo desses 53 anos tem sido de muita importância, né? Porque a criança, esses dias nós tivemos aqui ao vivo também com o pastor Marcelo Ferreira, né? Ele falou um pouco sobre as professoras, né? A importância das professoras, e é um trabalho realmente de suma importância, né? Porque as crianças estão aí, né? Como foi dito, o faraó tá aí fora, né? Querendo tragar as nossas crianças. Exatamente. Né, e esse trabalho, ele é o cumprimento da palavra, né? Instrua o menino, né? No caminho em que deves andar, e quando se tornar adulto, ele não se desviará dele. E a gente vê isso na vida de Moisés, né? Você citou aí faraó, nós vemos isso na vida de Moisés. A mesma decisão que os pais tomaram quando esconderam ele, né? Não temendo a ira do rei, diz a palavra, foi a mesma decisão que Moisés tomou quando recusou
ser chamado filho da filha de Faraó. E a Bíblia diz também que ele não temeu a ira do rei. Então você vê a transmissão da herança aí, né? E esse trabalho que as professoras fazem, né? Essas valentes aí, né? A classe de 0 a 3, na classe das crianças, dos intermediários, dos adolescentes, né? Dos jovens também, né? É maravilhoso, que é a transmissão da doutrina, que vai conduzir a vida deles, né? Que vai aí ser aí a base para a vida dele, vida profissional, né? A vida familiar, sentimental, né? E acima de tudo a vida espiritual, né? Maravilha, o senhor citou a palavra aí, o senhor disse, quando falou de Moisés, a herança é uma palavra muito importante na obra do Senhor, né? É a herança que passa de pai para filho, né? Nós temos, nós ouvimos a palavra do Senhor hoje porque ela foi pregada, né? O Senhor veio, o Senhor morreu na cruz, o Senhor ressuscitou, o Senhor ali derramou o teu Espírito sobre a igreja, sobre os teus apóstolos ali, e ali começou a herança, né? Um falando para o outro, comentando, vidas sendo salvas, né? Pessoas se entregando a vida ao Senhor, e o pai passando para filho, o pai lendo a Bíblia, o filho crescendo, passando para o filho. E hoje nós temos essa doutrina dos apóstolos até hoje por causa disso, porque a palavra diz, né, que o senhor disse que as portas, né, lá daquele local, que é bom falar, não prevalecerão sobre a igreja, né, pastor? É a herança. A herança. E a gente vê lá no Velho Testamento, né, a experiência de Nabote, né? Guarde-me o Senhor, oh, glória a Deus, que te dê a herança de meus pais. Então aquilo que ele recebeu, né? Aquilo que ele recebeu era o bem maior que ele tinha, né? E a igreja, ela entendeu isso, né? E por isso que Apocalipse diz assim, né? Ao que vencer, herdará todas as coisas. Então é a herança, né? Essa herança que é a vida eterna, que é essa obra, né? Que veio da eternidade, ela está passando, né? No nosso tempo, no tempo do homem, resgatando o homem, transformando o homem, né? Livrando o homem da morte, e ela em breve vai voltar para a eternidade. E né? como estamos falando, né? Isso tudo é um mistério, né? É a revelação, né, que está sendo pregado na escola bíblica, no programa Anunciando o Evangelho Eterno. E essa revelação, né, esse mistério é que nos traz experiências com o Senhor. E é por isso que estamos nesta obra. E a você que está nos assistindo agora, está aparecendo na tela o QR Code para você contar a sua experiência, né? Conte, envie a sua experiência, né? Participe, pegue o seu telefone, aponte para esse QR Code e você será direcionado e você poderá contar a sua experiência que você teve, o que você está tendo aqui nesse pré-culto, que você teve no pré-culto de ontem, no culto de ontem à noite, na escola bíblica dominical. Você pode participar, né? Como diz sempre o pastor Josias, né? Os irmãos, os amigos não só assistem, mas participam, né? Então tem aí o QR Code. Se você viveu, está vivendo alguma experiência, você pode nos contar. Pastor, como passou rápido? 19h51, né? Falar da obra é maravilhoso, né? Você fica aqui até o tempo... Até o vinde a mim, né? Até o vinde a mim. Jorge vai te esperar, né? Vinde a mim. Pastor, maravilha. E versículo, onde é que está o versículo dessa noite, pastor? O senhor vai falar hoje? Hoje nós vamos ler no segundo livro de Samuel, capítulo 23, os 2 primeiros versos, né? São as palavras de Davi, né? As últimas palavras de Davi, né? Onde ele diz: o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca, né? Então, enfatizando aí esse segredo que havia em Davi e que fez dele um servo vencedor, né? E de terminar os seus dias, né? Sendo instrumento nas mãos do Senhor, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus e proferindo aquilo que é a palavra do Senhor, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. 19h52, faltando 8 minutos, e a gente sempre, né, pede ao Senhor que o Senhor possa estar abençoando esse culto desta noite, que vidas possam ser alcançadas, Amém. libertas, curadas, mas como a gente sempre fala, especialmente salvas, em nome de Jesus. Pastor, nós agradecemos a presença do Senhor, pastor Fernando Almeida,
E fica o convite também, e na próxima o senhor pegar um violão. Pode trazer a esposa também para te ajudar, como você disse que ela toca. Eu não sei cantar, eu não sei, eu gostaria de cantar. Uma coisa que eu gostaria era de saber cantar, mas eu canto muito mal, por isso que eu canto só para mim ali e para o Senhor, né? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a presença do senhor, pastor. Amém, Elias. Um abraço a todos os irmãos, né? A paz do Senhor Jesus a todos. 19h53, segundo Samuel 23, 1 e 2, é a palavra, né? Os versículos, o livro que será hoje lido pelo pastor e a mensagem que será trazida. Segundo Samuel 23, versículos 1 e 2. Continue com a Bíblia aberta aí, em sentido de oração, em comunhão com o Senhor, que daqui um pouquinho, daqui a 7 minutos, nós estaremos com o culto ao vivo também, aqui pela Rádio Manaim, TV Web Manaim e o canal no YouTube. E nós nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus.